Vamos entender mais sobre os possíveis impactos do IOF em diferentes setores da economia. A gente fala agora com o Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado aqui pelo convite. Vocês recebem com preocupação essa mudança no IOF? Qual que é a postura de vocês sobre este aumento, que ele é diferente para diversas operações, para o crédito especificamente, ele muda para, por exemplo, empresas no Simples Nacional, as grandes companhias brasileiras. A gente vê com muita preocupação, especialmente pela confusão, pelo propósito do imposto, né? Assim, primeiro capítulo ali, o IOF ele é um imposto regulatório, não tem essa finalidade arrecadatória, né? E nem tem esse poder, né? O IOF representa ali 2,5% da arrecadação federal total. Então é um imposto de peso muito pequeno nessa capacidade de arrecadação para resolver os problemas fiscais do governo. E na parte regulatória, né, isso significa, às vezes, para quem não sabe, que é um imposto para você incentivar ou desincentivar comportamentos do mercado, atividades. Então, uma vez que o governo aumenta o IOF, você vai desincentivar todas as operações de crédito, todo o fluxo de capital, operações cambiais, e isso tende a ter um efeito muito perverso sobre a estrutura de custo das empresas. E isso reflete em dificuldades na atividade econômica, desemprego, né, além de gerar uma sinalização muito ruim em termos de segurança jurídica, né, e de vitrine para o Brasil, né, sendo um país ainda mais hostil para negócios. Na insegurança jurídica, eu queria entender especificamente do que vocês falam. É por conta dessa mudança repentina na estrutura do crédito brasileiro? É este o ponto que levanta esta insegurança? Insegurança é a quantidade de alterações de regras, né? Então, o IOF é um capítulo no meio desse enredo, né? E a gente tem um ponto que é muito relevante, é que crédito é algo muito difícil, muito custoso no Brasil, não só pelo tamanho da taxa de juros, né? Então, todas as operações de crédito brasileiras, elas são operações difíceis de serem operacionalizadas, tanto que esse é um dos maiores gargalos da empresa. Com esse novo imposto, né, e essa voracidade, essa quantidade de alterações de regras, você aumenta o risco no país, esse aumento de risco reflete em aumento de juros, de incerteza sobre o mercado, e aí fica mais difícil ainda levar crédito na ponta. E aí, no varejo específico, no comércio, a gente vê uma preocupação nessas operações do risco sacado, né? O grande varejo brasileiro, ele depende muito ativamente desse risco sacado para conseguir viabilizar a sua formação de estoque e o giro mensal, né? Então, com essa tributação ali sendo aumentada, né, nessas operações, a gente tem um impacto significativo no varejo nacional. Perfeito. Vocês, por exemplo, enxergam essas restrições como positivas no momento que a gente briga contra, por exemplo, o aumento da atividade, a inflação fora de controle, as altas taxas de juros? Isso pode ajudar no combate ou a mudança ela tem mais efeitos negativos, na opinião de vocês, do que efeitos positivos neste auxílio para o controle da atividade econômica brasileira? Ela só tem efeitos negativos, né? Porque o único efeito positivo, isso foi até no próprio anúncio, né? Um dos instrumentos, uma das consequências esperadas era você tentar diminuir a volatilidade do câmbio, né? Com uma maior dificuldade da saída de capitais do Brasil. Só que o efeito é justamente o contrário, porque uma vez que você se torna um país mais hostil, né, para o ambiente de negócios e para o fluxo de capitais, os capitais internacionais eles deixam de migrar para dentro do Brasil. Então, toda vez que a gente aumenta o custo Brasil, aumenta a incerteza, né, e fica dificultando, né, a dinâmica de negócios, você tem um efeito contrário a esse que é esperado, né, que é um fluxo menor de capitais e isso piora a nossa taxa de câmbio. Então, a gente só vê isso com maus olhos, né, não tem como essa medida do IOF trazer um resultado positivo, porque ela está desajustada em todas as suas perspectivas, né, infelizmente. E, por exemplo, quando a gente olha para efeitos em setores especificamente, vocês representam diversos deles, mais voltados, claro, para o comércio de bens, serviços e turismo. Qual que pode ser o mais impactado destes que vocês representam pela mudança no IOF diretamente?
O varejo brasileiro, de forma ampla, principalmente as grandes varejistas, tem ali uma notícia muito negativa, né? Como eu falei, a operação de risco sacado é uma operação que viabiliza toda a formação de estoque e toda a dinâmica de crédito dos fornecedores com os varejistas. Então, uma vez que o IOF incide nessas operações de risco sacado, você encarece toda a formação de estoque do varejo brasileiro, e isso para todas as linhas e segmentos aí do varejo, e você aumenta muito o custo de capital das operações. Então, a gente já tem um varejo que é muito desafiador, com margens baixas, muito cíclico, aumentando o custo de capital, a gente coloca ali mais um entrave, mais uma dificuldade para o desenvolvimento do varejo e do comércio brasileiro. Por exemplo, as grandes varejistas, teoricamente, já interpretavam essas operações de risco sacado como crédito. Desde o caso Americanas, a gente teve talvez uma interpretação única das grandes varejistas. As menores podem ser mais impactadas por essa decisão, já que não seguiam, teoricamente, de forma difundida, essa interpretação, essa avaliação? Você não necessariamente está interpretando como Sim. crédito, né? Ele é simplesmente um mecanismo de antecipação de recebíveis, né? E todos os níveis do varejo, sejam as maiores ou as menores, utilizam o risco sacado em algum nível para conseguir formar o seu estoque com os seus fornecedores, né? Com os fabricantes dos produtos, distribuidores e etc. Então, isso é uma operação muito difundida. E muito importante nessa dinâmica do varejo brasileiro, como um instrumento de mitigação de risco. Na hora que a gente tributa essa operação de risco sacado e toda essa dinâmica de antecipação de recebíveis, né, e de securitização ali de garantias em cima dos recebíveis, a gente coloca uma pressão muito negativa e complicada nessa dinâmica do varejo, porque, de novo, é um setor cíclico que sofre com as variações da atividade econômica e é um setor com margem baixa. Então, às vezes, algumas redes podem não ter muito espaço para lidar com esse aumento de custos e com esse aumento de pressão na sua estrutura de financiamento do negócio. Qual que é a posição da CNC sobre esta proposta, não proposta, né, sobre essa decisão do governo desde a semana passada já em vigor por decreto? Tem de fazer ajustes? Tem de cair? Qual que é a opinião de vocês sobre o que deve acontecer com essa proposta de aumento de IOF, principalmente para os setores afetados que vocês representam? O nosso posicionamento foi publicado, né, junto com as outras confederações, e a gente vê que a medida deveria cair por uma questão dos efeitos negativos em diversos setores da economia, né, não só pelo varejo, dado tanto que essa é a motivação de ter um posicionamento único, que essa é uma visão convergente e unânime, né, dentre as confederações. Então a gente vê que o governo deveria voltar atrás 100% nessa medida. Perfeito. Essa carta que nós trouxemos ontem, com a assinatura de diversas confederações, praticamente em uníssono, dando essa declaração sobre a medida do IOF anunciada na semana passada e já em vigor desde sexta-feira passada. Eu gostaria de agradecer pela participação, pela ajuda em entender essas questões, os impactos que vocês veem para o setor produtivo. Felipe, sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela ajuda. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado, Gabriel, foi um prazer. Prazer é todo nosso.